Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, Direto na Bíblia. É um canal criado pensando justamente em você que é evangelista e que é um curioso da palavra de Deus e que gosta de aprender, gosta de evangelizar. Então você está no lugar certo. Então hoje, olha só, o tema está muito bonito. Hoje nós vamos fazer um complemento do estudo passado, que nós falamos da volta de Jesus, dividida em dois temas. E hoje nós vamos falar justamente sobre o céu, e também será dividido em dois temas. Você sabia que nós vamos ter duas fases em que nós vamos ficar no céu? Pois é, a primeira fase é a milenar, que nós vamos passar 1000 anos no céu. E a segunda é a eternidade. Tem coisas que nós não vamos fazer lá nesse período de 1000 anos, e tem coisas que nós vamos fazer somente na eternidade, aqui, que vai ser para todo sempre. Então, meu amigo, fica ligado aí que o tema hoje, com certeza absoluta, vai causar uma influência muito positiva no seu ministério e na sua vida espiritual. Ok, então vamos avançar agora nesse tema que é tão bonito, que nós vamos agora falar sobre a primeira fase do céu, que é justamente a fase milenar, que nós vamos passar 1000 anos lá no céu, ok? Então, antes de ler a Bíblia, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Se lembra que no estudo passado nós aprendemos que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, com poder e com grande glória, e todo olho verá. Ou seja, Jesus vai voltar com poder e com grande glória, mas, porém, temos que entender uma coisa, que ele encontrará duas classes de pessoas, como já mencionamos no estudo passado, perdidos e salvos, dividido em 4 classes: os mortos perdidos e os mortos salvos, os vivos salvos e os vivos perdidos. E então, o que vai acontecer? Primeiro vamos agora ler 1 Tessalonicenses, o capítulo 4 e o versículo 16 em diante. Aí você vai entender o que vai acontecer com os mortos e com os vivos. Para onde vão essas duas classes de pessoas salvas, ok? Mortos salvos e vivos salvos. Vamos para a Bíblia então? 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, o verso 16, diz assim: pois dada a ordem como a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ok, então aqui você percebeu que então haverá duas classes de pessoas que vão para o céu. Primeira, os mortos, que vão ressuscitar primeiro são os mortos em Cristo Jesus, ok? E a Bíblia deixa bem claro que depois que os mortos ressuscitarem, ou seja, quando as trombetas começarem a ser tocadas lá nas nuvens dos céus, as sepulturas daqueles que morreram em Cristo, elas vão se abrir, ok? Só dos salvos. Depois, os que estivermos vivos, imagine aí, você vai estar contemplando Jesus nas nuvens dos céus, naquela dúvida se você ganhou a salvação ou não, você está vivo, e aí quando você menos espera, o seu corpo já não toca mais o solo. O anjo de Deus aparece do seu lado e te arrebata para as nuvens dos céus, ou seja, você vai ser arrebatado, junto com os que já morreram em Cristo, e você, o vivo que era salvo de Jesus, também foi arrebatado. Ou seja, os mortos bons e os vivos bons são arrebatados. Essa é a primeira coisa que você precisa entender aqui, ok? Então, as outras coisas que você precisa entender, e o que acontecerá com os mortos que não ressuscitaram? Pois é, você vai entender aqui. E os vivos que ficaram no dia da volta de Jesus, que não ganharam a salvação? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que vai acontecer com os vivos que ficaram no dia da volta de Jesus. Vamos então para o livro de Jeremias. Jeremias, o capítulo 25, o verso 33, diz assim: naquele dia os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, e de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Eita, essa passagem da Bíblia é muito dura, né? Porque no dia da volta de Jesus, todos aqueles perdidos, eles vão morrer, e não vai ter sepultamento, nem vai ter pranto. Por quê? Porque não vai ter ninguém vivo. Ou seja, todas as pessoas que estavam vivos no dia da volta de Jesus automaticamente vão morrer, ou seja, os corpos vão estar espalhados sobre a face da terra. Então vamos agora poder entender o que vai acontecer com Satanás, o que vai acontecer com essa terra, o que vai acontecer com os que vão para o céu. Então fica ligado aí, vamos para a Bíblia novamente. Apocalipse, o capítulo 20, o versículo 1, 2 e 3. E vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele para que impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Eu queria que você prestasse atenção nessa última frase. Importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, olha só. Então, você está querendo dizer que Satanás ele vai ficar preso? Sim, ele vai ficar preso. Por que Satanás vai ficar preso? Lembra que todas as pessoas morreram no dia da volta de Jesus, que estavam vivos? E os que já estavam mortos vão continuar mortos. Ou seja, Satanás vai ser acorrentado num abismo. Quer dizer, abismo no grego quer dizer lugar escuro, lugar de trevas. Ou seja, sem vida. Satanás vai ficar preso durante 1000 anos aqui nessa terra. Por quê? Essa terra vai estar completamente devastada e sem vida. E ele vai ficar acorrentado, não é uma corrente física, não é uma cadeia, não é uma prisão. Porque qual é o tipo de prisão que Satanás vai ficar acorrentado? É na prisão, ou seja, porque ele olha para um lado, olha para o outro e não tem ninguém para ele enganar, para ele persuadir, para ele enganar, para ele mentir. Então ele está preso. Preso por quê? Porque não tem mais ninguém para ele enganar. Entenderam até aí? Então vamos avançar. Ok, então se Satanás ele vai ficar preso por 1000 anos. E nós, os que fomos para o céu, o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Quanto tempo nós vamos ficar? Então agora nós temos que ir lá de novo no livro de Apocalipse, o capítulo 20, só que agora o versículo 4. Nós vamos ler só a última linha desse versículo e você vai entender perfeitamente o que vai acontecer também com os salvos. Já que Satanás vai ficar acorrentado junto com todos os mortos perdidos por 1000 anos aqui nessa terra. E então nós, os que estarmos salvos, para onde nós vamos? Então vamos ver na Bíblia novamente. Apocalipse, o capítulo 20, o versículo 4. E eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, olha só, nós já entendemos que vamos ressuscitar e que vamos viver com Deus. Então, quanto tempo? Agora, 1000 anos. Nós vamos viver 1000 anos lá no céu. Enquanto Satanás vai ficar acorrentado durante 1000 anos, nós vamos viver no céu também durante 1000 anos. Existe uma pergunta que muitas pessoas sempre fazem, né? E aí, lá no céu, como é que vai ser? Nessa primeira fase, lá no céu não vai haver procriação, ou seja, nós vamos viver como os anjos. Então, eu vou te mostrar na Bíblia para que depois você diga assim, ele falou, mas não mostrou na Bíblia. Vamos então para o livro de São Mateus. Mateus 22 e o versículo 30 diz assim: na ressurreição, as pessoas que não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. Ou seja, aqui está deixando bem claro que lá no céu não vai haver procriação, nós vamos ver como os anjos, ou seja, sem sexo, ou seja, não vai haver uma procriação masculina ou feminino, ou seja, assim nós vamos viver durante 1000 anos. Eu imagino que esses 1000 anos que nós vamos viver nos céus é como se fossem umas férias, né? É um presente, uma amostra do que Deus tem preparado para nós para toda a eternidade. Então fica ligado aqui, amigo, que agora você vai entender uma coisa muito importante. Aí eu te pergunto, e essas pessoas que ficaram sepultadas, elas vão ressuscitar antes dos 1000 anos? Será que elas têm alguma chance depois desses 1000 anos? Então vamos de novo para Apocalipse, o capítulo 20. Versículo 5. Os restantes dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Pois é, meu amigo, as pessoas que morreram perdidas, elas não vão ressuscitar até que se complete os 1000 anos, ou seja, elas vão ficar sepultadas. Sempre vem um questionamento dizendo assim, mas será que elas têm chance quando elas ressuscitarem novamente? O que vai acontecer com elas? Será que elas vão ter a oportunidade de se arrepender? Imagina uma pessoa que dormiu com raiva, com ódio, com rancor, com coisas más dentro do seu coração, ela foi dormir. Será que quando ela desperta, ela vai acordar boa, como se nada tivesse acontecido, com o coração cheio de perdão? Claro que não. As pessoas têm oportunidade, nós temos oportunidades diariamente. Você tem uma oportunidade todo dia de entregar o seu coração para Deus. Não será nesse momento que você será uma pessoa diferente, depois que você passou 1000 anos sepultados, de hipótese alguma, ok? Então vamos lá. E depois dos 1000 anos, o que vai acontecer com essa terra? O que vai acontecer com essa terra, então, nesse período de 1000 anos? Como é que ela vai ficar? Será que vai ter sol? Será que vai ter lua? Como é que vai ficar? Então, vamos de novo agora para a Bíblia, e agora nós vamos para o livro de Jeremias, o capítulo 4, e o versículo 23 em diante. Versículo 23. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. Para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes, e eles tremiam. Todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves dos céus tinham fugido em revoada.
Olhei, a terra fértil era um deserto, e todas as cidades estavam em ruínas por causa do Senhor e por causa do fogo da sua ira. Assim diz o Senhor, toda esta terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Fica ligado também nessa parte aí que Deus está dizendo assim, ele faz uma promessa, eu não vou destruir a terra por completo, ou seja, a terra vai ficar assolada, vazia, em trevas, não vai haver oxigênio, não vai haver vida, não vai haver pássaro, não vai haver animais, não vai haver estrelas, não vai haver lua, não vai haver oxigênio, um breu total, amigo. Uma escuridão sem precedente, nunca visto antes, uma escuridão por completo nessa terra. Mas a Bíblia diz que não vai ser destruída por completo, vai ser tudo revoltado, ou seja, tudo revirado, a terra vai ficar como se fosse um tsunami em trevas. Imagina só, que situação. E Satanás, não esqueçam, Satanás acorrentado e os mortos ainda sepultados. Por 1000 anos essa terra vai permanecer desse jeito, ok? Então, agora vamos para a segunda fase. E o que acontecerá então depois que acabarem os 1000 anos? Então vamos para Apocalipse, o capítulo 21, que ali está a resposta. Apocalipse 21, versículo 1 e versículo 2. E então viu novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Então aqui, olha só, preste bastante atenção, que depois que terminarem os 1000 anos, a Bíblia deixa bem claro que viu novo céu e nova terra, quer dizer que esses 1000 anos que nós passamos lá terminou, e a cidade santa, onde nós passamos 1000 anos, agora essa cidade ela desce novamente aqui nessa terra, e aí começa uma fase diferente. Depois que a cidade santa desceu, como está escrito na Bíblia, a Nova Jerusalém, que ela desce aqui na terra, aí, amigo, começa um problemaço. Satanás agora ele sai da sua prisão. Por que Satanás sai da sua prisão? Porque ele é solto, porque quando a cidade santa ela desce, automaticamente, como diz lá no Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6, vai haver a segunda ressurreição. A segunda ressurreição é só para os perdidos. Então, todos os perdidos eles vão ser ressuscitados. Vamos então para Apocalipse, o capítulo 20, versículo 7, que você vai entender um pouco melhor. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Viu só? Olha só, Satanás ele vai ser solto da sua prisão, por quê? Porque todas aquelas pessoas que morreram, agora elas vão ser ressuscitadas. Porque quando a cidade santa desce, Jesus vai ressuscitar de uma por uma, por quê? Porque essas pessoas também têm que serem julgadas. Porque imagina só, você acha que ficaria assim, só a cidade santa descer e aqui começaria um novo céu? Claro que cada pessoa tem que pagar conforme as suas obras, ou seja, cada pessoa tem que entender por que ela está sendo julgada e por que ela vai ser condenada. É óbvio que Deus é um Deus justo. Então, vamos avançar agora para o versículo 8. E sairá para enganar as nações que há nos 4 cantos da terra, de Gog a Magog, a fim de reuni-los para a batalha. O seu número é como a areia do mar. Então, depois que todas as pessoas forem ressuscitadas, o que Satanás vai fazer? Ele vai juntar todas essas pessoas de Gog e Magog nos 4 cantos da terra e tentar invadir a cidade santa, porque ele vai contar a última mentira para os perdidos, que aquela cidade é deles e que eles têm que invadir e tomar aquela cidade e tomar posse. Só que aí, amigo, começa o julgamento. Eu imagino que não está escrito isso na Bíblia, mas eu imagino que Deus vai organizar de um por um, desde os tempos de Adão até os nossos dias, e cada pessoa será julgada conforme a sua obra. E aí aquelas pessoas condenadas serão jogadas dentro do lago de fogo, que é o enxofre, que é a morte. O inferno, como muitos pensam que a pessoa vai ficar queimando pelo século do século, por toda a vida, essa expressão quer dizer queimar para sempre, não quer dizer que a pessoa vai queimar daqui 300.000 anos. Não, porque se você olhar, Deus também menciona Sodoma e Gomorra, que foi queimada e queimou para sempre. Quer dizer que essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, nunca mais existiram. Então todos os perdidos, quando forem jogados no fogo, do lago de fogo, elas vão queimar, mas queimar para sempre. Quer dizer que nunca mais essas pessoas terão vidas. Ou seja, elas pararão de existir. Como, eu vou dar até um exemplo aqui. Eu estou com uma folha de papel aqui nas minhas mãos. Então se eu queimo essa folha de papel nunca mais vai existir. Ela queimou para sempre. Então automaticamente todos os condenados, eles queimarão para sempre. Claro, que cada um de acordo com a obra e o que ele fez nessa terra. Então vamos seguir a leitura no versículo 9, Apocalipse 20, o versículo 9. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu dos céus e o devorou. Viu só? Então, todas aquelas pessoas que vão rodear a cidade, os perdidos, óbvio, então vai vir fogo dos céus
e queimar todos eles. Mas não vai ser assim, em atacado, de um por um, conforme cada pecado, ou seja, cada sentença, e nós vamos ser julgados conforme a luz que nós recebemos. Conforme o que você conhece de Deus, você vai ser julgado. E é claro, na medida dos seus pecados, na medida do não arrependimento, você vai receber o fogo e vai arder por um tempo. Eu não sei qual é o tempo que você vai arder, eu não sei, porque cada pessoa vai ser condenada de acordo com as suas próprias obras. E uma coisa fique bem claro, a luz que Deus está te dando hoje é uma luz para que você deixe brilhar dentro do teu coração. E a última pessoa a ser condenada, quem será essa última pessoa? Então o versículo 10 dá a resposta. O diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta, o falso profeta, e eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então aqueles que enganaram mais, como foi o caso de Satanás, os falsos profetas, esses pregadores, a besta aqui do Apocalipse, que quer dizer uma religião pagã e mentirosa, todos esses líderes religiosos e principalmente Satanás, eles serão queimados por muitos dias. Não quer dizer que vai ser eternamente, mas uma hora chega o fim também. Porque imagina só, será que Deus ficaria contente com uma vingança dessa natureza, as pessoas queimando para sempre e sofrendo? Claro que não. Deus não é um Deus vingativo, é um Deus de amor. Então no próximo estudo, fica ligado que você vai entender algumas coisas. Você deve estar pensando, e as memórias, e as pessoas que morreram, nós vamos ficar sofrendo, lembrando delas? No próximo estudo, fica ligado. Então, quem vai perder a salvação? Ok? Vamos ver a última passagem da Bíblia para nós fecharmos o assunto. Então, quem que não vai para o céu? Apocalipse, do capítulo 20. Versículo 14. E então a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, olha só, amigo. Quem é que foi lançado dentro desse lago? Aqueles que não foram encontrados os seus nomes no livro da vida. Como é que eu faço então, pastor, para ter o meu nome no livro da vida? É quando eu aceito Jesus, amigo. Se eu aceitei Jesus, passei pelo batismo, isso não quer dizer que já estou salvo. Eu simplesmente coloquei, me candidatei, escrevi meu nome lá no livro. Jesus escreveu meu livro, mas à medida que eu abandono a fé, não quero mais saber de Deus, automaticamente meu nome também é borrado. Por isso que o meu nome tem que ser escrito diariamente, todos os dias. E a Bíblia deixa bem claro que o Hades, quer dizer, o inferno, a morte, não existirão mais. Acabará tudo isso. O sofrimento, a morte das pessoas que foram perdidas também, chega uma hora que vai ter o fim. Então, meu amigo, esse foi o estudo do milênio. Fica aí antenado que o próximo estudo vai ser um complemento desse aqui, você vai entender como vai ser a eternidade, ok? Se você gostou desse vídeo, então compartilha com o maior número de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que alguém vai aceitar Jesus por meio desse estudo bíblico. Um abraço e nos vemos na próxima.